Salve pessoal, vamos dar uma análise rápida aqui no fechamento do Bitcoin do mês de setembro. Setembro, que normalmente é um mês ruim para o Bitcoin, esse mês até que não foi tão ruim, porque a gente beliscou quase 4% aqui de gain, no caso do gráfico do Bitcoin contra o USD, não contra o USDT, aqui da Bitstamp. Tá? E como a gente pode ver, o Bitcoin ele chegou a ameaçar a EMA 8 e foi rejeitado pela SMA 21 que está na descendente nesse tempo gráfico. Tá? Infelizmente o fechamento do candle foi em cima da linha do EMA 8, a gente não chegou a fechar em cima, apesar de que em outubro já começamos a ameaçar o rompimento dessa confluência tripla, que é o caso da SMA 21 com a EMA 50 desse tempo gráfico e com a EMA 8. A gente está exatamente com as três médias em cima do mesmo ponto e estamos tentando o rompimento dessa confluência. Porém, o que a gente pode ver aqui? A vela de setembro teve um mínimo mais baixo que a vela de agosto e também teve um máximo muito mais baixo, não chegando nem a 50% da vela de agosto. Então a gente tem aqui mínimos e máximos descendentes com relação a agosto e com relação a julho. Tá? Estamos aqui realmente numa tendência micro de baixa no gráfico semanal. Para complicar também, a gente tem o bouncing do indicador estocástico, que ele rompeu a linha do sobrecompra. Já estamos voltando na pernada de baixo, tá? Já rompendo essa linha. E o RSI, que está nesse momento tentando romper a sua média como suporte, aparentemente ainda sem muita força, justamente porque no estocástico a gente está na pernada de baixo, ou seja, a gente está perdendo a força relativa que a gente tinha ganho no mês de setembro. O indicador de índice de volatilidade, que vocês podem baixar no site, que está aqui em cima, ele mostrou aqui em setembro uma quebra dessa volatilidade, tá? Que fez com que o preço realmente conseguisse fazer uma expansão. Tá? Se vocês verem aqui a compressão histórica da de Bollinger, que é o indicador BBWP, está indicando que ele foi a 15% e está retraindo de novo, que é o que a gente vê aqui no nosso indicador de índice de volatilidade, essa retração dessa volatilidade voltando para baixo da média e voltando ao patamar básico desse range. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês também, pessoal, é a análise institucional do que está acontecendo com o Bitcoin mensal. Tá? Desde o fundo que a gente atingiu no ciclo 3 até as duas all-time highs que a gente teve no ciclo 4, o que aconteceu? A gente teve essa pernada de alta, onde teve uma quebra de estrutura que nos levou aqui nessa de 27 mil dólares. Tá? Com isso retomamos a pernada, rompemos a última máxima, que foi a all-time high, tá? Por muito pouco, e aí começou uma nova pernada de baixa. A gente rompeu o bouncing da estrutura de quebra, tá? Veio para baixo, fez um topo descendente e estamos provavelmente aqui lateralizando num canal onde a gente ainda não determinou o novo topo, o novo fundo descendente. A gente fez um fundo aqui, tá? A gente teve o topo descendente em relação ao all-time high, tá? E não teve ainda a confirmação desse fundo para a gente realmente determinar se esse foi o fundo definitivo desse ciclo ou se ainda vamos ter que buscar mais liquidez aqui nessa zona de interesse que foi criada nesse fundo. Tá, pessoal? A boa notícia é que a gente está fazendo um bounce num ponto importante, que é a linha dos 25.400, que é justamente um mínimo histórico bastante influente, já que ele serviu de suporte e resistência para outros momentos dessa pernada de alta. Porém, pessoal, como vocês podem ver também, a gente tem uma zona de imbalance que foi parcialmente mitigada. Ou seja, a gente tem uma zona que ainda não foi mitigada, que é justamente a faixa entre 15.300 e praticamente 14 mil dólares. Esse imbalance, como a gente pode verificar, também é pertinente buscando informação aqui no tempo gráfico de 3 meses. Olha só,
O imbalance é até maior do que eu estou indicando aqui no caso de 3 meses, porque ele parte daqui, do topo dessa vela, anterior ao pump, até o fundo desta outra vela, que foi aonde ele deu a segunda pernada para início, para chegar ao all-time high. Então vamos nos antecipar sempre ao que o institucional está tentando fazer, para a gente não ser agulhado, não ser estopado por não enxergar essas movimentações. Ok, pessoal? Era essa a dica que eu queria dar para vocês. O foguete não tem ré, mas acaba a gasolina voando, então vamos tomar muito cuidado. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, aí tudo depende da hora que vocês se dedicam a transformar sua merrequinha num merrecão.